Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live. E hoje, como eu tinha anunciado já nos stories, nós vamos falar sobre 3 procedimentos considerados de pequeno porte, considerados simples, que podem ser realizados para melhorar a aparência da região íntima feminina, que é uma queixa muito comum. Muitas mulheres têm vergonha, não gostam da aparência da região íntima e não sabem que existem procedimentos muito simples, alguns deles podem até ser realizados aqui no próprio consultório médico, sob anestesia local, e muitas de vocês não sabiam. Então vamos falar sobre isso. O primeiro deles, e o mais comum, é a chamada ninfoplastia. Também tem outros nomes, como labioplastia, por exemplo, ou cirurgia íntima, que é uma cirurgia para a retirada do excesso de mucosa da região dos pequenos lábios. É muito comum que as mulheres se queixam que o pequeno lábio ele acaba ficando um pouquinho mais proeminente, que quando ela junta as duas pernas ou fecha os dois grandes lábios, fica aquela sobrinha de mucosa para fora, o que pode incomodar para usar roupas mais justas, tipo uma legging ou um biquíni, ou até uma calça jeans. Podem ter queixas em relação às relações sexuais, mas o mais comum mesmo é a queixa estética, é a paciente que se queixa de que não gosta da aparência dessa região íntima. O procedimento de ninfoplastia ele pode ser realizado no próprio consultório médico sob anestesia local. E muita gente me pergunta, mas doutora, uma região super sensível, ela não dói? Então, quando a paciente chega no consultório, nós aplicamos uma pomada anestésica e nós deixamos ela sentadinha aguardando mais ou menos 40 minutos. Por ser uma região de mucosa, ela tem uma boa absorção desse anestésico, então o anestésico acaba fazendo bastante efeito nessa região. Posteriormente, nós colocaremos então o paciente numa posição ginecológica, como na cadeirinha do ginecologista, e iremos anestesiar com anestesia local essa região. E esse procedimento é então realizado praticamente sem dor nenhuma, dor zero, porque a paciente já estava previamente anestesiada com aquela pomadinha que eu falei para vocês. O procedimento tem duração de mais ou menos uns 20 minutos. A quantidade anestésica utilizada para o procedimento é muito pequena, de aproximadamente 2 a 3 ml de anestésico, então ela pode sim ser realizada muito tranquilamente sob anestesia local. E o objetivo é esse aqui, que eu vou mostrar para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, os grandes lábios são essa região de pele, de gordura, que recobre os pequenos lábios, que são essas duas proeminências que irão proteger então a região da vagina. E elas que podem ser muito proeminentes, como nessa fotinho aqui para vocês verem, o que gera uma queixa estética e pode ser funcional também muito grande nas pacientes. Aqui então o objetivo do tratamento, que é a retirada desse excesso, e o objetivo final, chegarmos então a uma quantidade mais uniforme, uma quantidade mais bonita de pequenos lábios e que possa ser coberto pelos pequenos lábios. Então, seria mais ou menos aqui, ó, um antes e um depois. Então, um procedimento muito tranquilo de ser realizado. Muita gente se queixa e não sabe que tem um tratamento muito fácil de corrigir. Principal restrição no pós-operatório é quanto às relações sexuais, que serão liberadas apenas após 30 dias. Depois de 15 dias do procedimento, poderá voltar às atividades físicas normalmente e voltar ao trabalho após cerca de 3 a 4 dias. Então é muito comum, nós realizamos muito esse procedimento aqui na clínica de sexta-feira, para que a paciente volte a trabalhar na segunda-feira sem nenhum incômodo. Lógico que não vai poder fazer grandes esforços físicos, mas ninguém vai precisar saber que você fez esse tipo de cirurgia, tá? Uma segunda cirurgia que é muito comum é aquela gordurinha localizada na região do pubis, que é essa região aqui sobre aquele ossinho comum chamado pubis, e que muitas mulheres se queixam também de uma má aparência quando usam biquínis ou legging que ficam mais justo e fica aquela proeminência que na maioria dos casos é constituída apenas de gordura sobre essa região. O tratamento pode ser uma hidrolipoaspiração, que é uma lipoaspiração realizada sob anestesia local em pequenas áreas do corpo. Então ela pode ser realizada apenas apenas em pequenas gordurinhas, o que é muito comum de ser realizado numa região de papada, numa região de axilas e também na região do pubis.
Lembrando que para que ela seja efetiva, para que ela traga o resultado esperado, a pele dessa região precisa ser uma pele muito firme, a paciente tem que ter uma quantidade de sobra de pele ou nenhuma ou muito pequena, para que nós possamos então retirar essa gordurinha localizada nessa região, que tem vários nomes engraçadinhos aí de muita gente que coloca para essa gordurinha, e que ela fique visivelmente baixa. Então a qualidade da pele é muito importante. E aí sim eu já vou emendar sobre a nossa terceira cirurgia muito comumente realizada para embelezar a região íntima da mulher. Quando essa pele, então, ela se torna flácida, o que pode acontecer é uma sobra de pele nessa região, o que faz com que tudo venha para baixo e dê uma aparência, muitas vezes, de falsa gordura, que não é a gordura, é a pele que passou a se depositar sobre essa região, formando até algumas dobras. Então, o que poderá ser realizado em casos, por exemplo, de sobra de pele apenas nessa região, é uma retirada de um fuso de pele. Eu desenhei aqui em verdinho, ó. Essa daqui era a partezinha da gordura e aqui o fusinho de pele que pode ser retirado e resultará numa cicatriz parecida com uma cicatriz de cesariana, para que a gente consiga elevar, retirar o excesso de pele, tratar esse excesso de pele e elevar então essa região do púbis da mulher. Agora, se por exemplo a paciente apresenta outras sobras de pele, outras queixas de flacidez de pele na região, seja do abdômen inferior ou da região do abdômen superior, outras cirurgias poderão ser ou não indicadas, dependendo principalmente da queixa da paciente. Então, se a queixa dela for só dessa região de púbis, nós poderemos retirar apenas pele dessa região. Mas se ela também se queixar de que essa pele está caindo e por isso ela está ficando com essa aparência, ou de uma flacidez aqui supraumbilical também, poderão ser indicadas a mini abdominoplastia para retirada de uma quantidade um pouquinho menor de pele, maior do que dessa da incisão, porém menor do que de uma abdominoplastia clássica, ou a abdominoplastia clássica, que tem como objetivo retirar pele desde do umbigo até a região de púbis. Então a paciente tem que apresentar uma flacidez importante, principalmente na região acima do umbigo, para ter a indicação dessa cirurgia, tá? Então vai depender muito de cada caso e da queixa da paciente. Eu já tive pacientes com indicação de abdominoplastia, porém no momento elas não estavam interessadas na cirurgia, não era aquilo que elas queriam fazer uma coisa mais simples e a queixa delas era apenas de sobra de pele nessa região. Então foi retirado um fuso de pele e ela ficou totalmente satisfeita. Até hoje ainda não fala de fazer uma abdominoplastia completa, porque era a queixa dela e que foi resolvida. Então é muito importante passar em uma consulta com seu cirurgião plástico, mostrar as suas reais expectativas e os seus desejos para que a gente consiga juntos unir e produzir então a melhor cirurgia para o seu caso, tá bom? Era sobre isso, um bom final de semana para vocês. Hoje é meu último dia de atendimento do ano, porque a partir de sábado eu já começo com cirurgia todos os dias e vou ficar apenas em cirurgias. Mas o consultório nós vamos voltar em janeiro, dia 7 de janeiro, tá bom? Um beijão, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau!